Olá amigos, vamos ao nosso vídeo de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 14 de junho. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,15%, e um pregão de bastante volatilidade. Abriu o pregão subindo, rompendo a máxima do pregão anterior. Perdeu força, principalmente depois da divulgação aí da nova taxa de juros nos Estados Unidos, que aconteceu às 3 horas da tarde, aumentando ainda mais a volatilidade do dia, vindo aqui embaixo, perdendo por pouco a mínima do pregão anterior e ainda conseguindo se recuperar e fechar no positivo aqui com mais 0,15%. Então são dois candles de indefinição dentro desse movimento de baixa. Então por enquanto o Ibov, para gerar uma perspectiva maior de subida depois de ter vindo aqui para baixo da mínima do pregão anterior, teria que voltar aqui, gerar um pregão forte a partir de sexta-feira. Falo sexta-feira porque próximo dia, quinta-feira, é feriado e a bolsa só retorna aí na sexta-feira. Então na sexta-feira, fechando um candle assim de alta, traria uma perspectiva melhor de recuperação para o índice Bovespa. Porque dentro do que aconteceu aqui, movimento de baixa de 3 candles, e aqui já tem 2 candles tentando se recuperar dentro desse movimento de baixa e nem consegue vir para um fechamento para cima aqui dessa máxima 62.286, isso vai demonstrando uma certa fraqueza para subir e que vai abrindo espaço para gerar ainda mais movimentação para baixo. Então, por enquanto, pelo gráfico semanal, seguimos dentro desse movimento aí de baixa no Ibovespa. Na sequência temos aqui para falar nos futuros, no mini índice, gráfico aqui de 60 minutos no mini índice, a gente pode observar no gráfico diário, candle também de indefinição, perdendo a mínima do pregão anterior. Olhando para o G60, observando aqui o que aconteceu, abriu o pregão forte para cima, depois gera aqui uma correção, tenta subir e dá uma pancada para baixo justamente no momento que teve aqui a participação, vamos dizer assim, efetiva do Fed, após divulgar a nova taxa de juros nos Estados Unidos. Então, dentro do que aconteceu, fica como houve uma oscilação abaixo da mínima deste fundo aqui, o fundo mais representativo, anulou a tendência de alta, está fora, está sem tendência nesse momento, pelo gráfico, poderia até dizer num gráfico de menor periodicidade, está dentro de uma tendência já de baixa, mas o fato é que fica uma perspectiva mais de queda enquanto não voltar de maneira mais forte para cima dessa região aqui, primeiramente por volta dos 63.260 até o ponto mais alto, 63.450. Então, para gerar a oportunidade na ponta compradora, teria que abrir realmente muito forte aqui para cima para se buscar a operação de day trade a partir de sexta-feira na ponta compradora. Enquanto isso não acontecer, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora a favor desse movimento de baixa aqui do gráfico de 60 minutos. Depois disso, vamos então para o mini dólar. No mini dólar, fiz uma recomendação aí na ponta vendedora, olhando para o gráfico de 10 minutos. Depois de uma abertura que teve um evento às 9h30, indicador lá nos Estados Unidos, uma pancada para baixo, gerou uma forte movimentação para baixo e recomendei venda aqui nesse ponto. Depois de uma correção, no meu modo de ver, numa formação aqui semelhante de um ABC mais descendente, recomendei venda aqui nesse ponto. Essa venda foi executada, ficou um pouco travada num primeiro momento, fechou bem o primeiro candle, depois tentou subir e dar uma estilingada maior aqui para baixo. Eu saí dessa posição aqui nesse nível, neste candle aqui, visto que no gráfico de 60 minutos estava justamente chegando nesse nível aqui de 80, bateu nesse nível de 87,5, bateu nesse nível aqui justamente quando estava batendo esse suporte, foi onde o ponto que eu optei por encerrar essa posição. Bateu e ficou com dificuldade para a continuidade do movimento de baixa, eu encerrei essa posição. Essa posição então foi encerrada aqui nesse candle, ainda teve algo mais aqui para baixo, antes deu uma subida, veio aqui em cima, depois veio um pouco mais para baixo, mas não deslanchou muito mais para baixo, pelo menos nesse movimento de queda. Então essa operação trouxe um ganho de 0,24% e no capital total isso representou um crescimento de 0,35%. Lembrando, se você deseja receber as recomendações aí de day trade nos futuros, índice dólar e também de swing trade nas ações de compra e venda, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você, para que você possa seguir aí os procedimentos e receber essas recomendações aí gratuitamente por um determinado período. Olhando agora para o gráfico aqui de 60 minutos e olhando primeiramente para o gráfico diário, a gente pode ver que teve uma pancada forte para baixo, a gente tem um movimento aqui de subida de 3 candles para baixo e mais 3 candles para cima. Não significa dizer todos os 3 candles de alta. Aqui também teve uma quebra, não foi candle de alta, esse aqui também, apesar de ser um candle de alta, não foi um fechamento positivo. Mas temos aqui essa característica desses movimentos, desses 3 movimentos compostos aqui por 3 pregões, 3 candles, e agora uma sinalização de topo relevante, voltando para baixo do nível de resistência que tinha sido rompido.
seja, gerando ali uma primeira sinalização de enfraquecimento dessa tendência de alta aqui no gráfico diário. A perda dessa região aqui, que é a mínima localizada na faixa dos 3.272, anula a tendência de alta do gráfico diário e traz para uma tendência mais indefinida. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, a tendência no G60 já é de baixa. Já tem aqui um forte pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. E essa movimentação aqui agora vai sendo uma movimentação mais de correção dessa pancada que aconteceu aqui, ou seja, vai ficando com viés mais de baixa, seja pelo intraday, até mesmo pelo que aconteceu no gráfico diário no mini dólar. Então, a topo descendente aqui no gráfico de menor periodicidade, abaixo desse nível aqui em torno de 3.287, que eu citei ali como suporte no G60, que é essa região aqui, fica mais interessante para se buscar a operação na ponta vendedora. Ou mesmo se gerar aqui alguma tentativa de subida e formação de topo no G60 também chama atenção mais para a ponta vendedora, visando day trade. Para a ponta compradora, se bate aqui nessa região de novo, fica de maneira mais travada e gera alguma sinalização de subida no gráfico de 60 minutos. Olhando então para as ações, na PTR4 no pregão de hoje, queda de 2,47%. O ativo superou a máxima, muitos ativos fizeram algo nesse sentido. Inclusive eu recomendei duas compras que foram acionados stops nesse mesmo formato, supera a máxima do pregão anterior e volta e perde a mínima do pregão anterior. Foi o que aconteceu com a Petro. A Petro então perde aqui essa região de suporte e vai apontando para a busca ali da região dos 12,45. Para quem buscou alguma venda na perda dos 12,77, stop ficaria aqui acima dos R$13,04 e trabalharia ali com uma primeira possibilidade de realização de lucro na faixa dos 12,45, mas tentando buscar um objetivo um pouco maior devido ao tamanho do stop dessa operação e para se ter uma melhor relação risco-ganho. Então o ativo nesse momento aponta para essa região de suporte. Para reverter a perspectiva negativa desse momento, que é de uma tendência de baixa aqui no gráfico diário, a Petro deveria voltar aqui para cima, primeiro desse patamar aqui de 13,04 a R$13,10, primeira zona de resistência para o ativo. Na Vale 5, dia também de queda de 1,37%, chegando ali já batendo naquela região de suporte que eu já tinha citado, na faixa dos 24,45, se estendendo a 24,25, é uma região intermediária de suporte, a Vale pode continuar seu movimento de baixa, até mesmo buscar os 22,38, mas nesse momento traz até a chance, depois desses 3 candles mais fortes de baixa, de se ter algum candle de correção, algum candle de indefinição nesse nível aqui, podendo ter algum tipo de reação compradora aqui em cima desse suporte a partir do próximo pregão de sexta-feira. Então nesse momento, para ponto compradora, não se encaixa entrada de imediato para mim. Ativo nesse momento está trabalhando dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário. Depois disso, vamos então para o GPA3. O GPA3, dentro do que eu comentei na última videoanálise, recomendei compra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior, com stop mais curto, que foi abaixo dessa mínima aqui. Ou seja, eu poderia trabalhar com stop aqui embaixo, mas eu optei por trabalhar aqui nesse ponto. Era um stop mais curto, porque se não andasse, se não gerasse força aqui para cima e voltasse para baixo, trabalharia realmente com a sinalização de poder vir um movimento maior aqui para baixo e, consequentemente, com stop mais curto. Então, foi uma operação que gerou stop. Esse stop foi de 1,33% na operação e esse stop representou uma redução de 0,33% do capital total. O outro ativo que também eu recomendei compra e acionou stop, essa aqui acionou a entrada por pouco, foi a BRFS3, na superação da máxima pregão anterior, superação dos 41,82. Ela acionou a entrada, foi perdendo força e terminou perdendo a mínima do pregão anterior, que era onde estava o stop da minha posição. Então foi uma operação também que gerou aqui uma perda de 2,82% na operação e representando uma redução de 0,45% do capital total, lembrando, alocando 16% aqui nessa operação na BRFS3 e 25% em cima da GPA3, tudo relacionado à volatilidade de cada ativo, é o que me define aí o tamanho de cada posição, logicamente também em cima da gestão de risco das operações. Depois disso, então, vamos falar da ESTC3. ESTC3, ativo que gerou aqui uma recuperação depois dessa pancada. Pelo gráfico semanal, gerou aqui uma movimentação para baixo, uma primeira sinalização para se gerar um movimento de subida, ainda respeitando esses 3 candles bons aqui de alta no gráfico semanal. Então, dentro dessa perspectiva e da possibilidade de se ter algo aqui para cima, seria uma das alternativas, apesar do candle um pouco maior em termos de
volatilidade, o stop seria 3,2% nessa operação, e o espaço aqui para esse topo seria de 5,13%, ou seja, um pouco mais do que 1 para 1 nessa posição, na faixa de 1,5 para 1 aí em relação ao risco e o ganho dessa posição, tamanho do stop projetado aqui para cima. Então seria uma das alternativas para se buscar a operação na ponta compradora aí na superação 17,10. Ficaria avaliando aí principalmente a abertura do próximo pregão, visto que a gente tem um feriado no meio, podendo ter gap aí de alta ou de baixa, dependendo dos acontecimentos aí no mercado internacional no pregão desta quinta-feira. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente feriado e até a sexta.